a fração de uma razão. Aqui nós vamos já falar diretamente sobre a informação de como trabalhar com a razão, ou qual a informação que a fração também pode trazer, que é a razão. Então, nessa situação problema, ele fala de uma prateleira que tem da perfumaria de Paula, que contém produtos de higiene. Esses produtos, alguns são de cor vermelha, outros de cor azul. Então ele fala que tem cada 3 embalagens azuis, embalagem azul, encontra 10 desodorantes da embalagem vermelha. Então significa que é 3 para 10. O que eu poderia sugerir para vocês é assim: se eu falasse assim num texto, qual é a relação ou a razão, uma palavra muito utilizada é relação ou razão. Qual a relação ou razão entre a minha idade para a de vocês? Então, como seria? Seria pegar a minha idade e dividir pela idade de vocês. Se o texto fosse esse. Mas o texto poderia também ser assim: qual a relação ou a razão entre a idade de vocês para a minha? Então, é a idade de vocês dividida pela minha idade. Ok? Então, depende muito como o texto está. Nesse caso, o texto está dos desodorantes da embalagem azul em relação à vermelha, mas poderia ser a vermelha para a azul. Tudo bem? Outra fração que representa o resultado dessa comparação é 15/50. Por quê? Olha o que aconteceu. O 3, como se fosse magicamente, virou 15. O 10, como se fosse magicamente, virou 50. Não existe uma relação? Existe. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 5, dá 15. Se eu pegar o 10 e multiplicar por 5, dá 50. Então esta fração e esta fração representa a mesma razão. Então, ó, eu tinha 3 azuis para 10 vermelhos. Só que eu agrupei 5 vezes mais aqui. Então eu agrupei 5 vezes mais aqui, eu criei uma nova fração e uma nova razão. E elas são iguais. Bem? Então tá aqui as informações que ele prescreveu. Note também que é possível comparar um total de 30 desodorantes. Opa, 30 desodorantes? Qual que era o antigo numerador? O antigo numerador era 3. Eu multipliquei por 10 para virar 30. E era 10, então eu multiplico por 10 também. Então é 30 sobre 100, que é 30%. Perceberam? Que sempre que eu tiver o denominador 100, eu posso associar a palavra porcento ou porcentagem. Então ele fez uma jogada. Ele aproveitou que era 3 sobre 10 e ele só simplesmente multiplicou tanto o numerador quanto o denominador por 10, não mudando assim a fração, porque quando você altera o numerador e o denominador pelo mesmo fator, não altera em si a fração. Situação 2. O comprimento da estrada fazenda é 3/8 do comprimento da estrada do mar. Então, calma lá, 3/8? Pega a estrada toda e divide em 8 pedacinhos. Dividir em 8 pedacinhos, cada pedacinho valerá quanto? 1/8. Eu sei que 3/8 corresponde ao comprimento da estrada do mar. Ou 3/8 do comprimento corresponde à estrada da fazenda. Ok? Agora, 3/8 equivale a quanto? Diz o texto, 72 quilômetros. Então, se vale 72 quilômetros, eu tenho que pensar que 72 quilômetros é tudo isso aqui. Se eu quiser saber cada pedacinho aqui, se eles são pedaços iguais, o que eu posso fazer? Eu poderia dividir por 3. Se eu divido 72 por 3, dá quanto? Dá 24. Então 24 é quanto vale cada pedacinho desse, ó. Então se eu pego 72 e divido por 3, porque são 3 pedacinhos, dá 24. Então 24, 24, 24. Então eu tenho que, com certeza, aqui vale 24, aqui vale 24, aqui vale 24, aqui vale 24. Mas por que eu tenho tanta certeza? Porque eu dividi em pedaços iguais.
Então, quantas vezes o 24 vai aparecer nessa linhazinha aqui? Se eu for contar, eu vou perceber que ele vai aparecer 8 vezes. E quanto que dá 8 vezes 24? 1192. Está aqui, ó. Pronto. Então, olha o que ele fez. Ele percebeu que 3 oitavos equivalia, ou é equivalente a 72 quilômetros. Então, ele pegou, bom, vou dividir isso aqui por 3, porque quando eu dividir isso aqui por 3, eu vou achar quanto? 1 oitavo. Achando 1 oitavo, porque lembre-se, olha no desenho lá, ó, 3 pedacinhos valiam 72 quilômetros. Então, se eu dividir por 3, eu vou achar um pedacinho só, 1 oitavo. Achando 1 oitavo, que é 24 quilômetros, eu quero quanto? Os 8 pedaços. Eu quero a estrada do mar, quero todo o valor, a distância da estrada do mar. Tem 8 oitavos, então eu multiplico por 8. Se eu multiplico aqui por 8, eu também multiplico por 8. E 24 vezes 8 é 192. Portanto, a estrada do mar tem 192 quilômetros. Frações equivalentes. Então, nas frações equivalentes, nós vamos observar uma das informações mais importantes das frações. Por quê? Equi vem de igual, valente, valor. Então, igual valor. Então, você vai perceber que se eu falo 1 sobre 2, ou melhor, 1 meio, 2 quartos, 3 sextos e 4 oitavos, eles representam a mesma fração. Como assim? Peguei uma quantidade aqui, tá? Essa quantidade aqui para mim, na sua totalidade, é 1 inteiro. Se eu divido na metade, então são 2 pedaços, um só está pintado. Eu pego essa mesma figura, em vez de dividir em 2 pedaços, eu vou dividir em 4 pedaços iguais. Perceba, a diferença agora aqui é 2 de 4, mas a pintura ou a quantidade é igual. Se eu pego essa mesma figura e divido ela em 6 pedaços, para dividir ela em 6 pedaços, pode perceber que a pintura permanece a mesma, e só que fica 3 de 6. E se eu divido ela em 4 pedaços, 4 de 8. Todos eles representam a mesma quantidade. Pode perceber que esse objeto tem o mesmo tamanho desse objeto, que tem o mesmo tamanho desse objeto e, por fim, o mesmo tamanho desse objeto. E todos eles produziram a mesma área. Então, por isso, eles são equivalentes, produzem o mesmo valor. Como obter frações equivalentes? Para obter frações equivalentes, você tem que criar o critério da igualdade. Ué, por que igualdade? Porque a igualdade demonstra que eles realmente são iguais. Nesse caso, esse 1 sobre 2 é igual a 2 quartos. Como eu sei disso? Porque se eu multiplico 1 vezes 2, dá 2. Se eu multiplico 2 vezes 2, dá 4. Para continuar equivalente, a mesma coisa. Ó. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Pode perceber que eu multiplico e multiplico pelo mesmo fator. Está aqui, ó. 1 sobre 2 para virar 2 sobre 4 é só multiplicar numerador e denominador. Toda vez que eu faço isso, tanto no numerador quanto no denominador, a fração não se altera. Então tá aqui, ó, 3 sobre 3, 3 sextos. 3 vezes 3 vezes 3, né, 3 sextos. Vezes 4 vezes 4, 4 oitavos. Aí ele passa um outro exemplo aqui. Ele pegou a figura, pode reparar que ela está pintada de forma idêntica, só que separada de forma diferente. Essa daqui foi separada em 16 pedaços, 12 deles pintados. Essa daqui foi separada em 8 pedaços, 6 desses pintados, 4 pedaços, 3 desses pintados. Agora, o que ele fez daqui para cá? Pode perceber, ó, que essa figura foi dividida em 2 pedaços. Então, daqui para cá ele multiplicou por 2. Daqui para cá ele multiplicou por 2. Pode perceber que dessa figura para essa daqui, ó, foi dividida em 4 pedaços. Então, 4 vezes 4, 16. 3 vezes 4, 12. Então, é assim que você trabalha com frações equivalentes. As frações equivalentes, ó, elas têm essas características.
essa característica, equi de igual, valente de valor. Nunca esqueça essa informação, porque sempre que solicitar equivalente, equidistante, igual distância, então são palavras que sempre vão aparecer para vocês. Então ela pode ser escrita como 12/16 ou 6/8. Para que o 6 vire 12, ou para que o 12 vire 6, eu tenho que dividir por 2. Para que o 16 vire 8, eu tenho que dividir por 2. Ok? Agora, se eu quero que 12/16 se transforme em 3/4, que número eu vou dividir? Vou dividir por 4 e vou dividir por 4. Se eu quero que o 6/8 vire 3/4, por quanto eu vou dividir? 8 dividido por quanto dá 4? Por 2. As frações equivalentes, então, ela tem essa situação de multiplicação ou divisão. Tá? Veja um exemplo aí. A coreografia da abertura dos jogos esportivos da escola onde Vitor estuda é feito por um grupo de 36 alunos, dos quais 12 utilizam uma sombrinha vermelha e amarela. Então tá aqui, ó. Tá a sombrinha aqui, vermelha e amarela, e as demais são cinzas. Olha o que acontece. Se eu conto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, eu tenho 12 sombrinhas aqui, 12 sombrinhas aqui, 12 sombrinhas aqui, que dá um total de 36 alunos, ou seja, 36 sombrinhas. Só que eu separando em blocos, 12, 12, 12, quantos são as sombrinhas vermelhas com amarelo? 1/3. Agora, essa é uma forma de representar. Qual outra forma de representar? Em vez de agrupar de 12 em 12, ele resolveu agrupar de 6 em 6. 6 vezes 6, 36. Aqui começa aquela situação que vocês estudaram e que parecia não fazer muito sentido, dos números múltiplos, dos múltiplos de um número. Então, 36 é divisível por 12, 36 é divisível por 6 e 36 é divisível por 4. E olha lá, 36 dividido por 4, 9. 36 dividido por 6, 6. Olha o 6 aqui, ó. Eram 12 sombrinhas que ficaram 6 para cá e 6 para lá. 2/6. Eram 12 sombrinhas que ficaram 4, 4, 4. Então, 3/9. Então, a equivalência ela pode ser visualizada assim. Pode perceber que ele separou por agrupamentos diferentes. Ou ela pode ser visualizada de forma simplificada assim. Mas todas elas representam a mesma informação. Ok? Então lembre-se, 36 alunos, os divisores de 36 apareceram no texto. O 12, o 6, o 4, o 3, o 6 e o 9. Simplificação de fração. Eu vou trabalhar com a simplificação de fração sempre que eu desejar ou reparar que o numerador e o denominador têm fatores comuns. Exemplo, 24 e 36 avos. Qual é o fator que é comum aos dois? Só de observar, o 4 é comum ao 24 e o 4 é o comum ao 36. Então, vou dividir simultaneamente numerador e denominador por 4. Então, gera 6/9. Ah, então já simplificou tudo? Não, ainda tem um fator que é comum aos dois. Qual o número que é comum aos dois? O 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então eu simplifico novamente por 3 aqui, ficando 2/3. E existe algum fator diferente do 1 que divide o 2 e o 3? Aí, nesse caso, não. Então esta fração é a fração simplificada de 24 e 36 avos. Agora, 24 e 36 avos é igual a 6/9, que é igual a 2/3. Só que essa daqui é a simplificada. Ok? Então, toda vez que eu chego na simplificada, ela é chamada de fração irredutível. Significa que não tem mais como reduzir. Mas uma fração equivalente é a 24 e 36 avos. Mas essa daqui é a irredutível. Olha uma outra forma que ele pensou aí.
Agora ele tentou fazer mais passo a passo. Ele dividiu 24 por 2, deu 12. Só que quando ele dividiu o 24 por 2, ela tem que obrigatoriamente dividir o denominador também. Quando divide o numerador, tem que dividir o denominador. Então dividiu tanto o 24 quanto o 36. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Percebeu que os dois eram pares, então era divisível por 2 de novo. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Ficando então 6 nonos. Percebeu que os dois eram divisíveis por 3. Aí dividiu de novo, ficou 2 terços, que é a simplificação de toda a fração equivalente. Mas se você tivesse reparado, você também poderia ter dividido direto por 12. Ué, mas quem que é 12? 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Olha o 12 aqui, ó. Digamos que você tivesse reparado que era divisível por 12, poderia fazer a divisão direta, chegando então 24 dividido por 12, 2. 36 dividido por 12, 3. Chegando à informação já simplificada, 2 terços, ok? Comparação de números escritos na forma fracionária. Então, olha lá. Agora, ó, eu observo nessa situação que a primeira coisa que eu verifico quando eu comparo números é se eles têm o mesmo denominador, tá? Então, olha o denominador dele aqui, 5 e 5. Ufa, vai ficar mais fácil. Porque toda vez que ele tem denominador igual, você pensa que existe uma figura dividida na mesma quantidade de termos, só que uma foi pintada em 2 pedacinhos, tá aqui 2 pedacinhos, e outra foi pintada em 4 pedacinhos. Comparando essas duas, qual é a maior? Óbvio, aquela que eu pintei mais, ok? Então sempre que eu tiver 2 denominadores iguais, significa que isso é bom, porque a figura foi dividida em pedaços iguais. Logo, eu só preciso comparar quantas ou qual delas foi mais pintada ou até menos pintada, porque depende muito do que a pergunta sugere. Lembre-se, é uma situação-problema, ele fala toda uma relação, só que como você já deve ter lido, é mais a situação da síntese. O que realmente eu tenho, ok? Essa é a característica. Aqui mesma coisa, ó. Olha o que aconteceu. Aqui a fração é 3 oitavos, aqui é 5/16. Bom, mas calma lá. Os denominadores não são iguais. E agora? O que eu faço? Primeira coisa que eu tento verificar é se existe um fator que pode ser comum aos dois, o MMC. Olha que interessante. 8 vezes quanto dá 16? 8 vezes 2. Então, 8 está dentro de 16. Então, se eu multiplicar 8 por 2 não dá 16, então eu posso criar a fração equivalente desse fator. Uma fração que seja o denominador multiplicado por 2 e o numerador multiplicado por 2, ficando 6/16. Então, olha lá. Está aqui, ó. Então, esse aqui eu multipliquei por 2, esse aqui eu multipliquei por 2, 6/16. Quem é maior, 5/16 ou 6/16? Agora ficou fácil de comparar. Quando os denominadores são iguais, o que possui maior numerador é o maior número. E aí fica com a informação mais simples. Mas perceba, eu tive que ajustar os dois. Ele estava dividido em 8 pedaços e esse em 16. Aí eu fiz uma subdivisão. Pode perceber que ele pegou uma figura bem bacaninha para fazer a sua subdivisão e fazer que ela fique igual. E quando eu olhei para aquela figura, eu percebi que ela foi dividida em 16 pedaços. Nesses 16 pedaços que ela foi dividida, eu simplesmente comparei 6/16 com 5/16. Com certeza esse é maior, tá? Então, com isso, também posso afirmar que 3 oitavos é maior que 5/16. Por quê? Porque esse fator é equivalente a 6/16. Então, sempre, lembrando, sempre que eu tenho denominadores iguais, eu comparo os numeradores para definir quem é maior, quem é menor. Como 4 é maior, 4/5 é maior que 2/5.
E no outro, 6/16 é maior que 5/16. Ou seja, em vez de 6/16, poderia representar como 3/8 é maior que 5/16. Então observa aí nessa situação agora que ele vai comparar dois números que não tem nenhum fator em comum. Olha lá, qual desses números é menor? O denominador é 6 e o denominador é 5, não são iguais. E agora, o que eu faço? Eu acho um múltiplo dos dois ao mesmo tempo, de preferência o menor. Qual seria o menor? Eu posso fazer a fatoração entre os números de forma simultânea, ou eu posso, como algumas vezes o livro até sugere, multiplicar os dois. Quanto que dá 6 vezes 5? 30. Então 30 vai ser o fator. Bom, 6 para virar 30 eu multiplico por quanto? Por 5. Então quanto que dá 6 vezes 5? 30. Então quanto que dá 4 vezes 5? 20. Já criei o equivalente ao primeiro. Então prestem atenção, os denominadores são diferentes. É fundamental que você crie denominadores iguais. Para que os denominadores sejam iguais, então eu preciso necessariamente achar um número que contenha o 6 e que contenha o 5. Qual é esse número? Um dos números, sem pensar muito, é o produto dos dois. 6 vezes 5. 6 vezes 5? 30. Com certeza 6 vezes 5 contém os dois. Agora, o que eu posso fazer com 6 para ele virar 30? Eu multiplico ele por 5. O que eu posso fazer com 4? Se eu multipliquei o denominador por 5, logo me obrigo a multiplicar o numerador também por 5, que vai dar 20. Ok? Só que o 6 para virar 30 eu multiplico por 5. E o 5 para virar 30 eu multiplico por 6. 5 vezes 6, 30. Então esse aqui vai ser multiplicado por 6 também, que vai ser o 3. 3 vezes 6, 18. Agora eu posso comparar. Perceba, os dois estão com o mesmo denominador. O maior numerador é o 20. Então 20 é maior, ou 20/30 é maior que 18/30. Essa é uma leitura, tá? A tradicional é fazer a leitura. 18/30 é menor que 20/30. Posso fazer da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Mas lembre-se, a concavidade maior lê-se maior. A concavidade menor que está desse lado lê-se menor. Então eu posso falar que 18/30 é menor que 20/30. Da mesma forma que eu posso falar que os seus equivalentes 3/5 é menor que 4/6. Qual desses números é maior? 2/5 ou 3/4? Mesma situação. Que número que contém os dois? É só multiplicar por 20. Multiplico por 20, eu acho os fatores. Mas olha aqui o que aconteceu. Olha a ideia que ele sugeriu aqui. Ele sugeriu comparar as duas figuras. Mas será que sempre eu vou conseguir fazer uma figura tão bonitinha assim? Eu acho difícil. Mas se você conseguir fazer a figura, bacana, olha lá. Ele pegou a figura, dividiu em 5 partes iguais, pegou a figura e dividiu em 4 partes iguais e comparou as duas. Não tem problema. Mas o tradicional não é fazer assim. O tradicional é a gente tentar compará-lo numericamente. Quem é 2/5? 2/5 eu quero que vire 20. Então 5 vezes quanto dá 20? 5 vezes 4. Se eu multipliquei por aqui por 4, aqui eu também vou multiplicar por 4. Vai virar 8. Então 8/20 vai ser o denominador que eu posso fazer como um dos dois. Então agora a mesma coisa, eu vou fazer o 4 virar 20. Para o 4 virar 20, vezes 5. Vezes 5 está aqui, 20. E 3 vezes 5, 15. Então quem é maior? 15/20 ou 8/20? Agora ficou fácil comparar quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, o maior numerador é o maior número. Logo, posso afirmar que 3/4 é maior que 2/5. Então, olha lá. O que eu estou sugerindo há algum tempo, ele está fazendo agora. Ó.
Ele percebeu que o novo denominador vai ter que ser 20. Mas por que 20? Porque o produto dos dois fatores é uma solução. Multiplicou por 5, multiplicou por 5. Os denominadores são iguais e os numeradores vão sofrer a mesma multiplicação. Por isso chego àquela conclusão. Eu posso comparar os dois fatores maiores, mas o tendencioso, o tradicional, é o comparar as simplificações. Assim fica mais fácil. Observação. Olha nessa observação como ela é um pouquinho diferente. Você vai verificar que eu posso, como eu já havia dito, multiplicar todos os fatores, quanto que dá 10 vezes 15 vezes 6, 300. E localizar em relação ao novo denominador 300, quais vão ser os fatores. Bom, para 10 virar 300, por quem que eu multiplico? Por 30. Só que se eu multipliquei o denominador, eu multiplico o numerador. 3 vezes 300, 90. Para 15 virar 300, por quem que eu multiplico? Multiplico por 20. Então, 15 vezes 20, 300. Logo, o 4 também vai ser multiplicado por 20, 80. Para 6 virar 300, por quem que eu multiplico? 50. E para 5 vezes 50, 250. Aqui eu comparo com bastante facilidade quem é maior. 250 sobre 300 avos é maior que 90 sobre 300 avos e 800 sobre 300 avos. Eles já estão até bem separados. Só que é a melhor forma? Não sei, depende de quanto você domina a tabuada. Eu mesmo faria o MMC. Ué, mas como assim? Se eu achar um fator que contenha 10, que contenha 15 e que contenha 6 ao mesmo tempo, eu posso criar um denominador que seja comum aos dois. Então fiz lá. O MMC entre 10, 15 e 6 é 30. Então o meu novo denominador não precisa ser 300, porque ele é grandão. Ele pode ser 30. Que número multiplicado por 10 dá 30? Vezes 3. 9 vezes 3. Perdão. Que número multiplicado por 10 dá 30? 3. Então, o numerador também vai ser multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. Que número multiplicado por 15 dá 30? 2. Então, significa que é 4 vezes 2, 8. Que número multiplicado por 6 dá 30? 5. Então, 5 vezes 5, 25. Aqui também, ó, se você for comparar, esse é maior, esse é o segundo maior, esse é o terceiro maior. O que mudou de lá para cá é que aqui, ó, pode perceber, tem um zerinho a mais em todos eles, né? É que aqui está 10 vezes maior o numerador e o denominador. Aqui não. Aqui está 10 vezes menor. Então o MMC ele vai facilitar nesse aspecto de você localizar a forma mais simples. Ah, professor, mas eu sei multiplicar e sei multiplicar muito bem. E eu prefiro esse aqui. Não tem problema. Só lembre-se, toda vez que você chegar nesse tipo de solução, é provável que você possa simplificá-la.